em 7, sendo o número da perfeição de Deus, agora vai destruir tudo. Não. Agora surge uma leva de 7 novas oportunidades. As trombetas. As trombetas, né? Agora, 7 anjos vão sair com 7 trombetas para tocar, então, e continuarem acontecendo coisas que precedem a volta de Cristo e, posteriormente, o juízo final, a destruição de tudo e o julgamento final, né, de toda a humanidade. Então, nesse momento em que Jesus então, abre o selo, acontece uma coisa interessante, né? Além desse episódio das trombetas, né? Vem um anjo, se coloca ali no altar, carregando um incensário. Né? O incensário. E acontece, no verso 1 fala isso, um silêncio no céu. Vão acontecer muitas coisas durante meia hora. Pode ser uma hora simbólica, né? Meia hora simbólica, mas pode ter sido realmente um transcurso de meia hora em que João contemplou tudo aquilo acontecendo. Né? Não sabemos se isso é simbólico ou se realmente é literal. Né? O fato é que há um silêncio no céu. Um silêncio. Né? Meus irmãos, pensem aqui na igreja, né? Nós estamos cantando aqui, né? Todo mundo alegre, cantando, batendo palmas para Deus, né? Jogando para fora esse louvor, essa adoração do nosso Deus, né? E de repente alguém chega, silêncio, meia hora de silêncio, ninguém fala nada, ninguém canta. No céu tem os louvores para Deus musicais, né? Os anjos, né? Os salmos por Jesus Cristo, né? Chamados santos da igreja, né? Então tem barulho, né? Tem barulho, né? Não para, não para. 24 horas no nosso entendimento aqui do dia, né? Cânticos, né, para Deus, né? De repente para tudo, silêncio completo. Meia hora de silêncio completo. Nós vamos entender por quê, né? O que aconteceu essa meia hora de silêncio quando Jesus abre esse 7º selo e então acontece alguns episódios. A distribuição das trombetas, né, para os 7 anjos, e aquela adoração contínua, ela é interrompida. Alguma coisa grande está para acontecer, né? Parar o céu por meia hora. Pensa em tudo que pode parar por meia hora, o desastre que seria. Vocês devem ter ouvido essa semana uma notícia, né, de 2 aeroportos de São Paulo pararam, né? Pararam por 1 hora, aproximadamente, por causa de um gás lá, acharam que era energia elétrica, mas era um gás lá, suspeita de vazamento de um gás, uma fumaça. O transtorno que isso foi, olha, não estamos falando dos maiores aeroportos do mundo, não, tá? O Guarulhos é o maior do Brasil, né? E talvez da América Latina, né? O Congonhas está lá, o 3º mais movimentado do Brasil, né? O 2º do Rio de Janeiro. Então pensa o transtorno que foi. Pensa você parar o trânsito do Amazonas aqui durante meia hora. Pense. Por algum motivo, né? Um acidente, um poste, alguma coisa, uma inundação, água muito alta, um cruzamento, pense nisso. O transtorno que isso é. Mas são coisas terrestres, né? Coisas materiais. Agora pensa no céu. Meia hora, tudo em silêncio. Tá? Ninguém faz barulho. Né? Se os anjos do céu, todos eles têm asas, né? Se todos têm, né? Nós temos certeza disso, né? Imagina as asas papel, né? Eles cantando, tudo naquela barulheira, tem cânticos, né? Para Deus, para silêncio completo. E esse silêncio tem uma explicação. Esse anjo que traz o incensário, ele traz o incensário, no verso 3, nós podemos ver isso aí. Ele traz o incensário para oferecer junto com as orações do povo de Deus. E esse é o motivo daquele silêncio. Deus agora, simbolicamente, naquele momento, vai ouvir todas as orações do seu povo da terra. Quando muitas vezes nós ficamos, né, quando a Thalita falou aqui, né, de ansiedade, né, que vai acontecer tudo. Quando nós temos dificuldade, não é assim? Não é assim que nós ficamos ansiosos, preocupados, aflitos, com medo do que vai acontecer, como é que vai ser essa semana, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser daqui a 1 hora. Ansiedade, né? Ansiedade. E às
vezes a gente pensa assim, né? Deus não viu. Deus não está ouvindo as minhas orações. Recentemente eu ouvi uma pessoa falando isso. Ah, Deus não está ouvindo as minhas orações. Deus não está ouvindo. Eu vi uma pessoa falando isso recentemente. Pode levar anos a resposta. Pode levar anos, muitos anos. O nosso irmão, já Isaac, lá nos antigamente, filho de oravam, né? Ele orou durante 20 anos para que a mulher dele pudesse ter um filho. Olha, ele era herdeiro de uma promessa de que a descendência dele foi prometido para o pai dele, foi confirmado para ele, seria uma nação que não se poderia contar, com a areia da praia, com as estrelas do céu, não dava para contar. Quando você tenta contar, já mudou tudo de lugar, você vai ter que começar tudo novo. Então é assim. Ele ficou 20 anos orando para que a Rebeca tivesse filho. Aí era um jeito, né? Veio com jeito. Eram dois meninos, né? Esaú e Jacó. Então nós nunca devemos cair neste engano, neste erro de pensar que Deus não está me vendo. Deus tem um tempo, Deus é soberano, Deus é o Senhor das nossas vidas. Nós pertencemos a Ele. Temos que ter paciência, temos que descansar nos braços dele. E a resposta é: o exemplo do asilo que nós vemos aqui, né? 6 anos. Nós esperamos 6 anos. 6 anos. E quando veio, nós estamos com um prestígio lá atualmente como nunca tivemos antes. Nós chegamos lá a primeira vez para fazer o trabalho, nunca vi ele tão preparado, tão organizado. Tinha vezes que ele chegava lá, nas outras vezes, eles estavam tomando café. O trabalho era 3 horas, era 4, era 3h30. Isso jogava, né, todo o tempo para frente, nos compromissos, a gente às vezes alguém tinha um compromisso, que tinha uma equipe, tinham 6 pessoas que iam para lá, fazer o trabalho, mas eram 4 pessoas, é variável. Então, dessa vez, a gente está percebendo mesmo como está diferente, como que Deus preparou aquele lugar para a salvação daqueles idosos em Cristo Jesus. Agora pense, né, que fala de muito incenso. Olha o verso 3, volta aí no verso 3, tem um detalhe aí, ó. Foi-lhe dado, sua tradução fala isso aí, muito. No meio do verso 3, veio outro anjo e conseguiu um altar, teve um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Está escrito isso aí? Muito incenso. Por quê? Para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Agora, reflita agora aí no seu coração. Se dependesse do tempo de oração que você dedica a Deus, seria muito incenso ou pouco? Seria um balde, né? Hoje nem conseguia carregar direito, tinha que pôr nas costas para carregar no céu, para oferecer aquilo diante de Deus, né? Incenso era um perfume, né? Uma receita de perfume que tinha no templo, né? Para simbolizar, para eles entenderem o que era. Era um perfume, né? Era um cheiro. E lá no Antigo Testamento, a Bíblia já fala que aquilo são as orações, né? Aquilo é o símbolo das orações, aquele cheiro gostoso. Como que Deus vê a nossa fé, o nosso tempo de oração dedicado a Ele? Um perfume gostoso, perfume caro. Aqueles perfumes que um frasquinho desse tamanhozinho, simples, uma fortuna. São as orações do povo de Deus. A nossa fé vale muito. Agora, dependendo, então, voltando aqui no nosso raciocínio, dependendo do tempo que nós dedicamos a Deus, como é que estaria o incensário desse anjo? Será que estaria o tamanho de um balde? Seria um vaso assim de pó? Seria um copo? Aquela canequinha esmaltada de uma café na roça, né? O que será? Uma tampinha de garrafa PET? Ou um conta-gotas? Eis a questão. Tempo de oração. Jesus, quando foi escolher os apóstolos, nós já falamos desse texto aqui, quando ele foi escolher os 12, ele passou a noite toda orando. Quantas horas tem uma noite toda, né? No mínimo 8 horas, né? No mínimo 8 horas, né? Para que você dorme, né? Despediu de todo mundo, tá? Vocês vão dormir? Eu vou lá. Ele subiu lá no monte e orou a noite toda. No outro dia, ele foi escolher os 12. Inclusive um traidor que estava entre eles, que traiu. Ele foi preso e mandado para Deus. Mas
era tudo previsto por Deus. Dedique sua vida à oração. Hoje de manhã nós oramos aqui, das 8 às 11, todo dia. Tem uma pausa para o café, que dura em torno de 30 minutos, vocês passam um pouquinho, mas é uma faixa de 30 e poucos minutos. De 8 às 11. Quando atrasa um pouquinho para começar, atrasa um pouquinho para terminar. De hora de livre de oração, das 2 horas e 15, 2 horas e 30, só de oração. Vários irmãos estão aqui durante a manhã. Quarta-feira de manhã, 2 a 2h30 horas de oração. À tarde, antes de ir para o asilo, 1 hora de oração, no mínimo. No mínimo, só de oração, vai lá fazer esse trabalho. Quarta-feira, culto de oração aqui, tem uma palavra breve, no final uma música breve, 1 hora, 1h15, líquida de oração. Vai somando aí. Eu vim encontrar com o irmão Demetrio semana passada, oramos 1h30. A gente marca um relógio mesmo no celular, para um furtar a hora do outro, né, irmão? A gente quer tanto orar que se deixar, um pega a hora do outro. 1h20, vamos só 10 minutos para ele não é assim. A gente põe no celular para ter justiça. O celular toca, agora é minha vez. Tocou de novo, agora eu vou descansar e vou orar. E assim vai até terminar. Ontem nós terminamos o último gravito. Peraí, irmão, vamos orar. Sentamos aqui, eu, Demetrio, Cesar. Vamos orar 30 minutos, 10 minutos para cada um. 30 minutos. Bicharia, isso é bicharia. Perdoa-se. A gente estava cansado, suado, empoeirado, e já tinha compromisso. Isaac com 3 crianças em casa, a mulher sozinha com as 3 crianças, e queria orar só meia hora. Nós falamos isso, meus irmãos, não é para a nossa glória, que é totalmente, diz a palavra de Deus, né, no Salmo, não a nossa, mas ao Senhor a glória. É para nós ajudarmos uns aos outros, ajudarmos, sermos exemplo para os irmãos. É pesado isso, não é fácil, mas é um peso que a gente carrega com alegria. Uma música composta nos anos 60, do século passado, baseada num livro que foi escrito, de um caso que aconteceu muitos anos antes, de um menino que caminhava na neve e carregando sua irmã nas costas, né? Caminhada longa. Quando ele chega lá, bate na porta de uma igreja, caindo neve, frio, veio de longe o irmãozinho no metal, mas carregando ele, abriu a porta e aquele atendente ali, pesado para você carregar isso. Viu que ele estava cansado. De onde você veio? De tal, longe de tal. E não é pesado, não. Eu disse, não é verdade. E assim nós carregamos. Os pais uns dos outros, né? Como diz a palavra de Deus. Nós vamos carregar esse pai. Vamos orar, oramos por todos. Não tem um que não recebe oração. Todos vamos continuar assim. Deus levante o mundo, nós estamos orando por 30 pessoas de oração assim. O Ministério de Oração está orando. E olha a importância da oração. Silêncio do céu por 30 minutos. E vão acontecer agora respostas de oração. Né? Deus vai responder agora. Como que ele vai responder? Olha, o anjo tomou o incensário, verso 5. A fumaça sobe, né, para Deus, o incenso, né, que era queimado, né, para montar, junto com as orações, né, o 5, né, aquele perfume delicioso ali, que Deus se agrada, né, quanto mais filhos dele orando, mais ele fica satisfeito, mais ele se agrada da nossa vida. É a comunhão melhor que Deus através da oração. E a mais difícil. Falei aos irmãos que um pastor recentemente nos Estados Unidos, falando para centenas de pastores no congresso, ele falou: só tem uma coisa que a minha carne luta mais, além do pecado e de ler e cumprir a palavra de Deus, que é a oração. E tem razão. Bate uma preguiça terrível. Bate uma preguiça, tem que ter muita disciplina. Mas quando vem essa disciplina, meus irmãos, é igual uma bola de neve colando morro abaixo, só aumentando. A gente começa, eu sugiro para os irmãos, né, já falei com vocês, começa 10 minutos, 5 minutos.
Demétrio, acho que quando começou a orar, achava 5 minutos ruim. Eu tenho 5 minutos para falar com Deus, irmão. Não é essa. Demétrio ora 2 horas, sozinho aqui. Quando reúne com a igreja, se deixar orar 4 horas, ele vai com a gente 4 horas. E assim mesmo, a carne luta, a carne não gosta da oração. Porque a oração move o céu, move o coração de Deus, move a mão de Deus, e o poder de Deus vem. Olha aqui a resposta, verso 5. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, lançou sobre a terra, olha, trovões, olha o resultado, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É muita coisa, gente. Imagina a energia física, pensa, a energia física nesse negócio aí. A energia de um terremoto, de trovão, dentro das nuvens. Um trovão, quando sai de uma nuvem, ele pode alcançar na fonte, lá na nuvem, 200 decibéis. Isso pode deixar uma pessoa surda o resto da vida, nunca mais recuperar o céu. É uma coisa absurda. Muitos soldados na guerra ficam surdos por causa das explosões. E o trovão lá, onde está na nuvem, lá, a explosão, é tanta energia que ele libera uma energia sonora tão grande que é capaz de deixar uma pessoa surda permanentemente. É muito poder, muita oração. Incensário aqui é grande, estamos falando de muita oração. Então, muita oração, muito poder. É terremoto, é fogo, é trovão, é relâmpago, é voz, é tudo. Isso aqui, o que a gente entende, né? O que eles entendiam na época, eles sabiam quando o trovão era poderoso, uma voz, aquela voz de Deus que vinha do céu. Todo mundo ficava impressionado. Quando ele falou com o povo no Monte Sinai, no Monte Israel, eles ficaram impressionados, pediram a Moisés: não queremos isso não. Era fogo, era som de trombeta, era a voz de Deus falando. É muito poder, muita oração e muito poder. É muita resposta de Deus. O trovão assusta, né? Criança, assusta cachorro, assusta adulto, né? Dá medo, não dá? Agora Deus responde aqui, nós vemos aqui o amor de Deus, tá? Nessas respostas de oração, nós vemos o amor de Deus. Porque ainda está na era de salvação de pessoas, tá? Ainda há Deus querendo salvar pessoas. São 3 séries de 7 coisas, né? Eu falei aqui dos selos, 7 selos. Aqui Jesus está abrindo 7. Parece que vai acabar, não. Mas 7 oportunidades, 7 trombetas. E vai morrer gente, vai ter maremoto e esteroide vindo do céu, caindo no oceano. Vai ter muita coisa acontecendo. Quando chegar na 7ª trombeta, Jesus volta e leva a sua igreja ao arrebatamento dos ares, né? Tem mais uma leva de 7 taças. Agora é muita chance. Olha que Deus amoroso. Poderia destruir tudo de uma vez só, mas Ele dá chances, dá oportunidades. Porque tem pessoa que vendo, né, tem trovão, tem terremoto, e vozes falando do céu, relâmpagos. Se converta a Deus. E seja pelo medo, contanto que se converta. Que tenha a vida eterna, que tenha o perdão dos seus pecados. E isso é o que importa. O novo nascimento em Cristo Jesus. Relâmpagos tem um clarão, né? Um clarão grande, né? É bonito ver um relâmpago, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu ficava na janela do apartamento assim, aí dava aquele clarão que eu contava, né? Porque a gente sabe que o som viaja a 340 metros por segundo. Né? Eu ficava contando para chegar ao trovão. Aí eu falava, pessoal, caiu uma pergunta no choque. Ó, caiu mais longe esse. Eu calculava, né? Pelos segundos. Não dava aquele clarão, eu calculava 10 segundos, 3 quilômetros, né? Mais ou menos, né? Aí ela caiu lá em um lugar assim, esse cara assim, com medo, mas garradinho ali com o pai, né? Com medo, preso ali, né? Então, a gente dissipa as terras, né? Que coisa, né? Coisa linda, né? Dá aquele clarão, pode estar tudo escuro, não vê aquela claridade assim, né? Quando ele cai assim, né? É uma coisa linda, né? Claridade, né? E é assim, né? Deus mandando oportunidades para clarear, para dissipar as trevas, né? Pecado no coração do homem são trevas, né? Então tem que ser clareado, né? Jesus falou, né, que a noite, né, as trevas, é a hora do pecado, é a hora do mal, né? Ele foi preso à noite, ele citou isso, né? Quando ele foi preso. A hora
das trevas, do pecado, do mal, né? Então tem que vir um reinando mesmo, com claridade, para dissipar aquelas trevas e a pessoa ter a clareza do Evangelho no seu coração. Entender que todos somos pecadores, que é necessário se arrepender dos pecados, que crê em Jesus, que ele veio a este mundo com essa missão de se deixar crucificar na cruz no lugar de cada um de nós. É isso que paga os nossos pecados diante de Deus. É isso que é o nosso passaporte para o céu. Só entra no céu quem reconhece que é um pecador, se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados. Como o pecado entrou na humanidade através de um homem, Adão, chefe da família, responsável, o pecado sai do mundo por um homem também, Jesus Cristo. Deus e homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus e homem. Jesus é Deus e homem. Lembrando que nós temos um só Deus, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é esse Deus Filho. É tanto Deus que veio a este mundo com a capacidade de perdoar pecados. E os homens que o prenderam, que o condenaram, reconheciam que só Deus podia perdoar pecados. Só não reconheceram que Jesus era Deus. Mas eles sabiam, só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus podia fazer isso com a sua própria vida naquela cruz por nós. Concluindo, terremotos também para sacudir a vida da pessoa. Muita gente só conversa sacudindo a vida. Quando você vê uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, que está vivendo um momento difícil, está numa tribulação, está passando dificuldade, qualquer que seja, né? De saúde, financeira, de relacionamento, o mundo está desabando na frente dela, do lado, em cima da cabeça dela. Ora por ela, mas primeiro pede pela salvação dela. Porque pode ser uma oportunidade que Deus está dando para entregar a vida para Cristo. Tem gente que só converte debaixo do chicote de Deus. Meu caso. Eu estava em grande tribulação quando me arrependi e entreguei minha vida para Cristo. 39 anos atrás, fez exatamente. Então, se você vai lá, Deus não pede para ele, tu não pede a salvação deles, Deus está usando aquela oportunidade ali para ele entregar a vida para Cristo. E aí Deus vai abençoar ele. Se não, ele arruma um emprego, não está nem aí para Deus, não. Vai para o inferno. Jesus falou no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 47. Jesus falou assim: se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares com um só olho no céu do que teres dois olhos e serem lançados no inferno. Olha o que Jesus está falando. Ele fala do braço também, fala da perna também. Melhor você entrar coxo no céu, com uma perna só, do que ter as duas e ir para o inferno. Que faça tribulação, mas que se entregue para Cristo, que tenha vida eterna. Que pare de pecar, que tenha uma vida nova. E terminando então agora os anos, podem trocar, né, pelas orações do silêncio, céu do silêncio, para tocar também alto. Deus já mostrou como as orações são importantes, como ele gosta de glória a ele, e aí as coisas agora vão acontecer. Essa é a mensagem do amor de Deus, combinado com as orações dos santos. Santo, essa palavra santo, não é perfeito não, quer dizer separado para Deus. São aqueles que se arrependem dos pecados e creem em Jesus para o perdão dos seus pecados. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Reflita sobre isso. Pense agora. Imagine agora a situação de Jesus. A igreja está orando agora. Ora agora. Cada vez que está aqui esta noite. Você que veio aqui essa noite entendeu essa mensagem, entendeu?
reconhece que é um pecador. Talvez já tenha ouvido essa mensagem antes, várias vezes, mas hoje